Quando um jogador é draftado para a NBA, os especialistas e olheiros têm uma projeção para sua carreira que às vezes dá muito certo e às vezes muito errado. Algumas vezes, a habilidade de um certo atleta é duvidada ou a maneira como seu jogo irá refletir na NBA. Isso faz com que o seu valor caia, assim como a sua posição no draft, como foi o caso, por exemplo, de Stephen Curry, onde muitos questionavam como que ele se adaptaria à liga e trouxeram vários questionamentos sobre o seu jogo, o que eventualmente ele conseguiu provar que estavam errados, se tornando um dos jogadores mais influentes dessa década, porém o contrário também é verdade. Às vezes, atletas têm projeções grandes para sua carreira e alguns analistas preveem que tais atletas se tornarão estrelas no futuro e alguns atletas deveriam se tornar uma estrela nessa temporada. Porém, vendo como as suas carreiras se desenvolveram, nesse vídeo vamos falar de 5 jogadores que deveriam ser estrelas nessa temporada, mas provavelmente não cumprirão o destino que muitos achavam. Antes de começar a lista, tenha em mente que a maioria dos jogadores aqui são jovens e podem dar uma reviravolta em suas carreiras, porém, dificilmente se tornarão os jogadores que eram esperados sobre eles, e ainda que vamos tentar evitar ao máximo atletas que sofreram muito com lesões, como Jabari Parker, por exemplo. Com isso, vamos para a lista. Um pivô europeu de mais de 2,10 metros de altura que possui a habilidade de arremessar a bola de múltiplos lados da quadra, inclusive da linha de 3 pontos, porém com algumas questões sendo levantadas em relação ao seu atletismo. Isso te lembra de alguém? Não demorou muito para que as comparações óbvias entre Dirk Nowitzki e Dragan Bender começarem, e na direção em que a NBA estava indo em 2016, com todo mundo querendo arremessar de 3 pontos e espaçar a quadra, o Phoenix Suns usou a sua 4ª escolha para selecionar o jogador na esperança de conseguir o próximo Dirk e, nossa, isso deu muito errado. Enquanto Nowitzki compensou sua falta de atletismo usando seu fadeaway de uma perna só, um dos movimentos mais impossíveis de serem contestados da história por causa de sua altura, Bender não conseguiu se estabelecer em nada, sendo basicamente alguém que fica no canto da quadra esperando receber a bola para arremessar de 3. Ele não viu muito tempo de jogo em seu ano de calouro, porém, mesmo com mais oportunidades no seu segundo ano, atuando por 82 jogos e quase 25 minutos, suas médias foram de apenas 6 pontos e 4 rebotes. Depois, na temporada passada, ele sofreu uma lesão na metade dela, mas seus números até esse momento tinham regredido, assim como seu tempo de jogo, e o Suns preferiu deixá-lo ir, ainda mais porque seu arremesso de 3 pontos caiu muito. Hoje ele está no Bucks, mas não estreou ainda, e quem sabe, seu tempo na NBA, se ele não conseguir se recuperar, pode estar bem próximo de acabar. Você olha para Giannis Antetokounmpo e meio que entende qual era o de Thon Maker quando o Bucks selecionou esse atleta, meio desconhecido, mas com um físico interessante e não ortodoxo. Infelizmente, as projeções sobre ele não deram tão certo como as do grego. Enquanto Giannis tornou-se um MVP, aumentou consideravelmente a sua massa muscular, Maker não teve o mesmo sucesso. Eu me lembro das pessoas falando sobre esse jogador, de como ele treinava e comia uma quantidade ridícula de calorias por dia para tentar ganhar peso e conseguir disputar dentro do garrafão, ao mesmo tempo que ele tinha a habilidade de arremessar do perímetro. Muita gente começou a acompanhar esse jovem, ainda mais depois que o próprio Kevin Garnett falou que ele iria ser o MVP da liga. Não só um candidato a MVP, mas sim o MVP. Isso veio porque KD via muito dele em Maker, desde sua habilidade, físico e disposição para trabalhar em seu jogo. Com uma afirmação tão forte assim, você acharia que o atleta que foi draftado em 2016 e foi tão elogiado não só pela mídia, mas outros atletas, inclusive lendas do jogo, seria projetado para pelo menos ser uma estrela nessa temporada. Porém, a realidade é outra, onde eu não vejo nenhuma lista projetando que ele teria sua grande temporada que levaria seu jogo. A realidade é que até agora ele mal é um jogador de rotação, no máximo alguém que entra para dar um descanso para seus companheiros, sendo que ele nunca jogou mais de 20 minutos em sua carreira, e talvez todas as projeções de MVP por Garnett foram um pouquinho exageradas.
Suas projeções para a carreira eram muito boas e não vou mentir, quando ele chegou na NBA, pareciam que elas estavam certas. Seu início na liga foi muito bom e eu me lembro de Okafor disputando o título de calouro do ano com Karl-Anthony Towns até ele sofrer uma lesão que acabou com toda a disputa. Mesmo assim, o futuro do jovem parecia brilhante, infelizmente seu tempo na NBA veio no momento errado. Se ele jogasse nos anos 90, talvez desse mais certo, mas hoje em dia, o lugar de um pivô que não arremessa do perímetro, não pega rebotes, tem um péssimo aproveitamento da linha de lance livre e parece recusar a tentar defender suas oponentes, incrivelmente não é tão alto assim. Seus números em sua segunda temporada caíram drasticamente e 3 temporadas após ser selecionado com a terceira escolha, ele já havia sido trocado e sério mesmo, parecia que a sua carreira na NBA tinha acabado. Felizmente ele conseguiu reviver seu jogo um pouco, assinar com o New Orleans Pelicans e agora tem até conseguido se tornar alguma espécie de jogador de rotação para vir do banco. Ele provavelmente nunca vai ser uma estrela ou conseguir muitos minutos por causa de seu estilo de jogo, mas talvez ainda consiga jogar por vários anos, sendo um atleta de rotação, o que é algo, eu acho. Cara, o Phoenix Suns e suas quartas escolhas que parecem ter alguma maldição. Deixa eu dizer uma coisa, quando Jackson chegou na NBA, seu potencial era enorme. Eu me lembro até de um olheiro falar que Josh era o melhor ala armador que ele já tinha acompanhado em toda a sua carreira. Sei lá, talvez fosse o primeiro dia do cara no trabalho, porque se tem alguém que parece que tem tudo para levar o título de Bust, esse alguém é Jackson. Seu ano de calouro não foi tão ruim assim, ele tinha algumas deficiências em seu jogo com a bola de 3 e os lances livres, mas eram coisas que ele poderia melhorar. Infelizmente, seu segundo ano, ele viu seus números caírem e mesmo que em certos momentos da temporada ele tenha mostrado sinais desse potencial que se esperava dele, eventualmente seu tempo no Suns chegou ao fim em seu segundo ano apenas, depois que o time decidiu trocá-lo com o Memphis Grizzlies. Talvez não tenha sido seu jogo o principal problema, e sim suas ações fora da quadra que fizeram seu nome ser mais comentado em controvérsias do que na NBA. Quer saber o quão ruim está sua situação agora? O time do Grizzlies nem quis pegar sua opção de calouro no contrato, e agora ele está jogando na Liga de Desenvolvimento e pode ser que ele nunca mais volte para a NBA. Parece que eu já falei um monte de Wiggins e é porque eu falei, mas como não? Comparado a LeBron James e Kobe Bryant, as expectativas sobre ele eram enormes, tão grandes que o Timberwolves decidiu trocar seu principal jogador, Kevin Love, pela primeira escolha do draft de 2016 e não vou mentir, seu início na NBA era muito promissor. Calouro do ano com bons números e 2 temporadas seguidas com seus números aumentando e ele pontuando cada vez mais fácil. Parecia só uma questão de tempo, até que ele virasse uma estrela, e aí ele assinou um contrato milionário de 5 anos e lá se foi toda a sua motivação para jogar. Seus pontos caíram, assim como sua eficiência nos arremessos e sua defesa, que nunca realmente existiu, parecia ter se tornado ainda pior. Basicamente ele era alguém que entrava em quadra para fazer 16 pontos e nada mais, só isso, e estava garantindo mais de 25 milhões por temporada. Então, para que fazer mais que isso, certo? A boa notícia, porém, é que nesse começo de temporada ele tem jogado de maneira muito mais consistente e parece de novo aquele atleta que nós vimos antes da assinatura do contrato. Com médias de 25 pontos, ele tem atacado mais a cesta e tem ajudado o Timberwolves a ganhar muitos jogos. Eu quase tirei ele da lista porque honestamente nesse ponto ele está jogando em um nível de All-Star e se continuar jogando assim, talvez até se torne um nessa temporada. Mas de novo, nesse ponto as pessoas esperavam que ele estivesse jogando a um nível de MVP e ainda acho que isso nunca vai acontecer. Talvez seu problema seja que as expectativas sobre ele eram muito altas. De qualquer forma, ele é a prova viva de que qualquer um nessa lista ainda pode alterar seu jogo e mostrar seu valor na NBA, e acho que deixá-lo aqui serve mais para mostrar isso do que criticá-lo por se dizer. Bom, vamos ver qual é o futuro deles, porque como eu disse, eles são jovens, porém para muitos aqui, talvez suas expectativas nunca sejam cumpridas. Obrigado e até a próxima.